Quiaco. Destas pedras erguem-se os alicerces da Europa. É o primeiro mosteiro beneditino. Daqui expande-se o movimento que, através da regra beneditina, influencia a cultura europeia durante séculos. O espírito que une e identifica a ideia da Europa. Valores humanos e cristãos que fundamentam a Carta de Princípios da União Europeia. Vêm das brumas da história. Estão no ADN da Europa. Do sinal da cruz a Nicolau Maquiavel. Da conflitualidade e da guerra ao sonho da paz. Entre uns e outros constrói-se o espírito europeu. Referências que atravessam uma multiplicidade de nações, que inspiram códigos de valores. We don't have a future, we don't have a presence if we disconnect ourselves from our history. Most people, even if in the normal conduct of their life, they never went to church or went very little to church, they would say we are not religious. They might even say we do not believe in God. But the majority of Europeans, at the critical moments of life, they suddenly turn to the Christian heritage as part of their cultural identity. So they baptize their children, they get married in church, and above all, when they die, suddenly they are not opposed to having a cross on their grave. A história da Europa revela em Monte Cassino um dos seus lados negros. A tragédia humana. O cemitério militar da Segunda Guerra Mundial jaz no sopé do mosteiro. O silêncio da morte, a gritar o preço do desvario humano. Este foi um lugar de uma das batalhas mais decisivas e mais trágicas de toda a Segunda Guerra Mundial. Monte Cassino foi completamente destruído em fevereiro de 1944. Foram despejadas sobre este local centenas de toneladas de explosivos. Foi uma batalha corpo a corpo, onde muitas vidas se perderam. Monte Cassino encontrava-se no centro de uma linha de divisão entre as forças aliadas que vinham do sul para norte e as forças alemãs que resistiam tenazmente nestas montanhas de difícil acesso e, portanto, de grande dificuldade para serem conquistadas. Perderam-se muitas vidas. Pelo menos 400 pessoas que estavam aqui refugiadas nesse momento perderam a vida nessa batalha. Os livros e os documentos não se perderam porque tinham sido atempadamente transportados para Roma para serem protegidos de uma eventual destruição e portanto, a batalha por Monte Cassino durou cerca de 2 meses, com enormes custos para ambas as partes, mas sobretudo para as forças de libertação, onde, coordenadas por um comandante neozelandês, mas onde o grosso da batalha, o grosso do sacrifício, foi assumido pelas tropas polacas. E ainda hoje temos, aqui bem perto, do outro lado da colina, o cemitério militar polaco, onde estão os militares que pereceram nessa batalha pela liberdade. A paz e a guerra.
o nascer e o pôr do sol que marcam a Europa. A tensão entre valores humanos, poder e ambição desmedida. Hoje, em Assis, a paz sobrepõe-se. A cidade é o centro do maior desidrato humano: a paz. Longe da mundaneidade, contra os ventos que sopram, os mosteiros repetem no silêncio a busca do sentido essencial. La vita monastica stessa che ha dei valori di fondo da offrire all'uomo di oggi, ad esempio il recupero di una certa condivisione, di una solidarietà vissuta all'interno di un contesto comunitario, e questo credo sia un pungolo molto importante per questo individualismo rampante presente nelle nostre società occidentali e dunque anche in Europa. Quindi il bisogno di allargare gli spazi della propria personalità entrando in contatto vitale con coloro che ti stanno accanto e condividendo con loro i valori di fondo della propria umanità, anziché rinchiudersi nel proprio piccolo io in un individualismo esasperato. Poi il bisogno anche di stare a contatto con la natura, c'è un'ecologia dello spirito che parte dalla vita monastica e che abbraccia anche un'ecologia generale dove è possibile anche dimostrare all'uomo di oggi super tecnologizzato che è possibile riscoprire la bellezza della natura, attraverso di essa la bellezza del creato, in una società dove il rumore ci assorda dal mattino alla sera, la ricerca di spazi e luoghi di silenzio, dove ritrovare il proprio io, dove ritrovare in qualche modo il centro del proprio essere, il centro creativo del proprio essere. Escavados nas rochas, consagrados pelos séculos, os frescos de Subiaco revelam a profundidade da caminhada da existência humana. À nossa volta está o núcleo fundamental da história da Europa. Subiaco, como origem da ideia beneditina, do carisma beneditino, foi aqui que nasceu o movimento beneditino, vem muito de trás, porque a cultura e a civilização europeia não começaram aqui. Mas aqui encontrou, como que num cadinho, uma nova expressão. Encontrou uma nova dinâmica e, de facto, encontrou também uma nova forma. Temos algo disso aqui em Subiaco com o jovem Bento de Núrcia. Ele vai se tornar o ponto de agregação, o ponto de encontro dessas três grandes linhas: a linha grega, através da cultura, a cultura clássica, da filosofia, a cultura romana, num tempo em que o Império se fragmenta e Roma está numa profunda crise, uma crise tão profunda que este jovem não quer viver na cidade, sente horror à cidade, porque a cidade se tornou para ele a expressão de desordem. Mas ele vai se reencontrar com algo muito profundo e muito sério e muito rico na tradição romana, que é justamente o princípio da ordem. Ele vai descobrir que, sem dar ordem a este movimento, que ele descobre como um movimento do espírito, a sua ação não vai ter viabilidade histórica. Há muita gente que quer vir ter com São Bento e com os seus discípulos, porque veem neles qualquer coisa de extraordinário, uma nova possibilidade, uma nova ordem, um novo futuro para as suas vidas. As pessoas vêm ao encontro do espírito beneditino, mas não são capazes de ler a regra que São Bento deixou aos seus monges. E por isso nós encontramos aqui quadros de extraordinária beleza, obviamente. A regra de São Bento é um código de vida aberto à transcendência, aberto ao espírito, mas ao mesmo tempo com um grande realismo. E o realismo da regra de São Bento é de tal ordem que nós podemos dizer que aplicam a própria regra de São Bento, por exemplo, ao mundo dos negócios. E poderíamos também aplicá-lo, por exemplo, ao mundo da política. E, portanto, a regra de São Bento representa na história da Europa um fator de ordem absolutamente extraordinário. A regra de São Bento dá
na civilização europeia, sobretudo a partir do momento em que a ordem jurídica do Império Romano se desagrega, em que há um grande descalabro nas próprias estruturas mentais, esta regra, sobretudo na sua manifestação através destas comunidades espalhadas por toda a Europa, vão se transformar em verdadeiros luzeiros de ordem. Subiaco é um nome grande, diria, no quadro artístico e monumental da Itália. A morte é uma realidade da qual não se pode fugir. E é muito interessante vermos a representação que temos aqui, porque a morte aparece poupando os pobres e os doentes. E vemos a morte a ceifar os jovens. Curiosamente, a ceifar os que estão mais bem vestidos, o que quer dizer que são os mais potentes economicamente. É uma mensagem muito forte. É uma mensagem que vem dizer que não morre quem quer. Porque vemos os pobres a implorar a morte. A vida é de tal modo difícil, é de tal modo dura, que as pessoas querem morrer. Mas a morte passa-os ao lado e deixa-os ficar. O livro da regra. O espírito da ordem e do trabalho. Alguns dos princípios inspiradores da civilização ocidental estão aqui. Influências primordiais da cultura europeia. Estão inscritas também no documento papal que, no século XX, proclama São Bento de Núrcia, patrono da Europa. O pergaminho está guardado no mosteiro de Monte Cassino e tem a rúbrica do Papa Paulo VI. O espírito de São Bento paira sobre a Europa. A seus pés, a sociedade, a Igreja e os Papas. A pintura está voltada de frente para o altar da Igreja do Mosteiro. Em Monte Cassino, Bento de Núrcia constrói o segundo mosteiro da Ordem Beneditina. O ritual cotidiano permanece imutável. A sala de refeições ostenta as insígnias do mosteiro e os lugares à mesa marcam séculos de presença. Monte Cassino renasce das cinzas depois da guerra. Nos anos 60, o Estado e a sociedade italiana dão-lhe uma nova vida. Renovam o património artístico e voltam a destacá-lo no cimo da colina. Monte Cassino permanece referência maior da espiritualidade europeia, guardião de tesouros históricos e exemplo de resistência à pulsão destruidora do homem. There has been a massive process of secularization. In most member states, religious people in a thick sense, in a deep sense, are a minority. And what I think happened is that it's a failure to grasp that Christianity is not just a code for religiosity, for the church, for the Pope. It's part of our culture. Even somebody like Jürgen Habermas, whom I like to call Saint Jürgen Habermas, acknowledged that our commitment to human rights in European culture
in large measure derives from the Judeo-Christian or the Christian ethic of each human being created in the image of God, equal and with rights. So I think there was a confusion between the narrow notion of Christianity as a religion, a noble religion, and Christianity also as a cultural asset of Europe. There's a place for Christian culture even in a secular society. Frate vento il cielo e le stelle, per sora acqua, frate fuoco. Laudato si Signore per la terra e le tue creature. Outro carisma funde-se na cultura europeia: o franciscano. A radicalidade de Francisco de Assis afirma-se como ideal de paz e fraternidade. Na escuridão dos séculos, o movimento franciscano inova e imprime sinais de renovação à Europa. Francisco de Assis é o santo mais contemporâneo de todos os tempos. É um santo do nosso tempo. É um santo que interpela todos os homens, todas as culturas. É um santo que está para além da sua cultura e do seu tempo. Num tempo de crise como o nosso, Francisco de Assis fala-nos da vantagem ou da superioridade do ser sobre o mero ter. O convento de São Francisco de Assis vive essencialmente da arte de Giotto, um dos mais importantes artistas de todos os tempos. Giotto traça nas paredes do Sacro Convento a vida e a obra, a ação de Francisco de Assis, o santo da sua cidade. A fraternidade franciscana, expandindo-se por toda a Europa, vai transformar o próprio espírito europeu. Vai fazer vir à luz uma nova dimensão da ideia de Europa. Uma Europa que se quer fraterna, que se quer justa, que se quer igualitária. Uma Europa que precisa de uma constante reconversão a si mesma, voltar à sua origem, à sua fundação.
o espírito franciscano, o espírito de Francisco de Assis, atua na Europa como um catalisador, mas também como uma chamada de atenção, como uma constante memória daquilo que a Europa precisa de ser: mais justa, mais fraterna, mais capaz de se encontrar com a alegria da sua própria esperança. A paz estável, definitiva na convivência entre os povos europeus, tem também em Assis a âncora mais profunda. Falta fazer o caminho, dizem hoje os profetas, encontrar novos princípios à luz do direito, organizar a economia e a política, acreditar na capacidade e na força dos cidadãos, dar valor ao mérito, educar pela consciência. Uma ideia da Europa, como defende um dos maiores pensadores e juristas do nosso tempo. There certainly has to be a lot of new thinking about who we are as Europeans, what is our project as Europe. It has to be a debate, there has to be a discussion. We have to acknowledge where we failed, and we did not. In fact, I don't think the euro is a failure. I think the euro, even today, is a success, and slowly we will work our way through this project. But where we continue to have a failure, and we are not very good in acknowledging it, is in the citizenship project and in the democratization project. One cannot go back to Roman times where the only thing that interested people was bread and circus. As long as you have entertainment and you have a job, you don't care how your life is run, who lives you run. We just cannot go back to that type of democracy. That would be not only a political failure, that would be a moral failure. A Europa está num cotovelo da história. A aceleração dos tempos pode não garantir a paz e levanta, sobretudo, muitas interrogações. Outrora, na modernidade, Nicolau Maquiavel inaugurava respostas políticas inovadoras. Do coração da Toscânia, o príncipe conquistava o mundo. A visão que Machiavelli tem do homem, do ser humano, é uma visão extraordinariamente pessimista. Ele define o povo, os membros da sociedade, como uma massa corrupta. Segundo o seu critério, a arte da política é a arte do poder. E a arte do poder é a arte de conquistar e de o manter. Porque o poder gera-se a partir de uma dinâmica de imposição da força, que é o que ele chama a virtude, portanto, transforma a própria noção de virtude que vinha da ética e da moral clássica, que predominou durante toda a Idade Média, e que agora passa a ser uma tomada de consciência de que o poder na ordem política é tudo e o poder tem a sua lógica própria. Grandes autores, grandes pensadores, entre os quais um Tomás de Aquino ou um São Boaventura. Ora, para estes pensadores, para o pensamento medieval, a política aparece sempre como um capítulo, como uma parte integrante da ética e da moral. Não há política sem reflexão sobre o bem supremo, sobre o bem maior. E, portanto, a política para os medievais tem uma dimensão profundamente idealista. A política está ao serviço de um ideal, do bem supremo, que se tem de realizar no concreto da história. Com a Revolução Moderna, da qual Nicolau Machiavelli é a primeira grande expressão, entra-se aqui numa situação de ruptura. Para Machiavelli, o importante não é o ideal, não é a boa política ideal. Para Machiavelli, o ideal é a política que funciona. Até porque, segundo a sua visão antropológica, sendo o ser humano uma massa corrota, uma massa corrupta, e, portanto, havendo no povo, segundo o seu critério, o desejo de ser enganado, o príncipe
ou seja, aquele que aspira à obtenção do poder, deve aprender a melhor técnica de controlar e de manipular este desejo que está inscrito no coração do povo. Porque o povo deseja apenas ser guiado por critérios que não são mais, segundo Machiavelli, os critérios da idealidade de que nos falam os medievais, mas são critérios de satisfação imediata dos seus desejos, nomeadamente do seu desejo de segurança e do seu desejo de poder. O Príncipe de Machiavelli é uma obra muito importante, um pequenino livro, mas que tem um grande efeito porque abre uma nova brecha que nos últimos 500 anos se vai alargando cada vez mais, até o ponto de nós hoje termos a política como uma ciência autónoma. A política tem leis que lhe são próprias. E as leis da política, segundo Machiavelli, são leis que, basicamente, isso pode chocar-nos, aliás, deve chocar-nos, tem a ver com o princípio da manipulação. A política, por definição, é manipuladora. Quem estabelece o horizonte da política, o objetivo da política, é aquele que está em posição de assumir poder. E todos os outros têm apenas que aceitar. E se lutarem, devem lutar correndo os seus próprios riscos. Na modernidade, Inácio de Loyola reinventa o espírito europeu. A Companhia de Jesus inaugura um novo carisma. A educação e a cultura assumem uma nova ambição. Os jesuítas estão na frente da primeira globalização. Inácio de Loyola, quando começa a desenvolver o seu novo ideal, o seu novo carisma, ele não o faz no vazio. Inácio de Loyola olha para a experiência da Igreja, olha para o que está para trás. E, obviamente, na sua formação e na expressão que ele encontra do que seja a vida religiosa, ele tem duas figuras particularmente significativas. Uma delas é São Bento, outra é São Francisco de Assis. Aquilo que Inácio faz é, de alguma forma, atualizar no seu tempo, na Idade Moderna, a idade das grandes viagens, dos grandes empreendimentos, do capitalismo nascente, em que muitas coisas se transformam na Europa, em que a realidade política europeia se transforma rapidamente. Inácio de Loyola considera que é necessário agilizar a vida apostólica da Igreja. E por isso Inácio de Loyola vai às fontes beneditinas, vai às fontes franciscanas, não para as repetir, mas para as imitar. Ou seja, ele toma esses modelos, justamente como modelos, assumindo e reconhecendo a sua força, mas transformando. Por exemplo, do Ora et Labora de São Bento, do seu ideal contemplativo, que passa precisamente por aqueles momentos de oração em que a comunidade monástica se reúne em oração para cantar as laudes e as vésperas. Inácio de Loyola diz: o jesuíta continuará a rezar laudes e vésperas, mas não o faz em comum. Porque a urgência maior não é propriamente a vida comunitária como tal, mas é o apostolado. É sair para a rua, ir para as praças, a anunciar a palavra de Deus e a praticar as obras de misericórdia. E o mesmo com Francisco. Com Francisco, Inácio vai buscar o ideal da pobreza, que é extraordinariamente importante para ele. A pobreza e a gratuidade, o serviço da Companhia de Jesus, a inovação da Companhia de Jesus, é a cultura por um lado, mas é também a gratuidade. Fazer o que se tem de fazer
não levando dinheiro a ninguém, não pedindo dinheiro a ninguém, aceitando quando é preciso, mas não pedindo, não exigindo. E isso é uma inovação extraordinária, porque não era isso que acontecia no clero daquele tempo. A pobreza do jesuíta não é necessariamente a pobreza franciscana, porque a pobreza do jesuíta passa, por exemplo, pela existência de grandes instituições. Pouco tempo depois da morte de Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus tem uma rede imensa de escolas, uma rede imensa de universidades, um pouco por toda a Europa. Só em Portugal, por exemplo, a Companhia de Jesus, quando é suprimida pela ação do Marquês de Pombal, tem cerca de 30 colégios em ação. Colégios que eram gratuitos. Os jesuítas partem de Roma, chegam a Portugal, espalham-se por toda a Europa e com o avançar das descobertas portuguesas, das viagens que os portugueses faziam para o Oriente, rapidamente a Companhia de Jesus chega a Goa, estabelece-se em Goa e a partir de Goa se difunde por toda a Ásia. Mas também na América, com a chegada ao Brasil, com a descoberta da América por Colombo, obviamente esse caminho está também aberto. E rapidamente a fronteira do mundo se alarga em todos os sentidos, para o Oriente e para o Ocidente. E a Companhia de Jesus vai, nos seus primeiros séculos, com um desenvolvimento extraordinário que conhecemos através dos milhares de cartas que saíram deste preciso local e que são documentos verdadeiramente elucidativos dessa extraordinária dinâmica que Inácio de Loyola e os seus companheiros foram capazes de criar, sendo que muitas dessas cartas foram dirigidas ao rei Dom João III de Portugal. A história da paz e da coesão da Europa passa por Florença. Está guardada nos arquivos históricos da União Europeia, ao lado do Instituto Universitário Europeu. Um sinal do valor, do espírito e da cultura na Europa. Ici, on trouve l'histoire des pères fondateurs, des fondateurs qui avaient une idée, une vision d'une Europe unie à la fin de la guerre mondiale, souvent eux-mêmes sortis des tortures pendant la guerre, des victimes aussi du fascisme, et souvent déplacés de leur même pays. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. À l'époque, la décision de fondre ce qu'ils appellent à l'époque la communauté de l'acier et du carbone en Europe, c'était la notion d'essayer de garantir la paix en Europe en contrôlant les marchés. Particulièrement à l'époque, les marchés de la grande industrie, le carbone, l'acier. Si on veut calmer les marchés, trouver une balance, un équilibre entre les différents pays, entre les différents besoins, et positionner l'Europe soit à l'intérieur, mais soit au monde comme une partenaire stable. L'entrée dans l'Union à l'époque et même aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait qui prend beaucoup de temps. On sait que le Portugal a pris les premiers contacts avec à l'époque la communauté européenne économique. Déjà au début des années 70, il y avait les premiers contrats, les premiers rapprochements.
Nestes arquivos vivem os sucessos e os fracassos do mais ambicioso projeto político e económico do Ocidente. Nasceu do imperativo de garantir a paz e cresceu pela vontade dos Estados, da política e do cidadão. Tornou-se referência e modelo aos olhos do mundo, até hoje. I'm fairly certain that Europe will exit successfully from the economic crisis. Yes. I have bigger doubts if the political, social, moral crisis will be addressed with the same level of success, because if you're not willing to acknowledge that there's a problem, you're not able to get yourself out of it. In a way, what Portugal and Greece have done is admirable. In some way, the Portuguese and the Greek people have made bigger sacrifices than the French and the Germans. So economically, everybody is aware of the problem, and there will be a solution, more or less painful, more or less successful, but a solution there will be. Buy euros. But the political, the social, the moral, that's no less important. We will not lose the peace. Nobody is going to war over this. But what we might lose is our dignity. We will lose our dignity if we accept a system of governance that doesn't really empower citizens, that doesn't really correspond at the European level to our democratic sensibilities, what we expect in our member states. That is an even deeper defeat, and that we genuinely risk. Dignidade, valores humanos. O espírito que dá corpo à União Europeia sobrevive ou desaparece? A fratura do conflito volta a abrir-se ou a Europa reinventa-se e permanece modelo de referência política e social? A cidadania está preparada para decidir? Eis a questão.